E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Wesley Bezerra, professor aqui de Matemática 1 do cursinho Ideia, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa playlist abordando a aula de número 10, que é o assunto de função do segundo grau. Beleza? Wesley, o que vem a ser uma função do segundo grau? Bom, galera, uma função do segundo grau, como o próprio nome já diz, é uma função em que a lei de formação, certo? Ou seja, a lei que caracteriza aquela função é um polinômio do segundo grau. Então, vou ter uma função y igual a f de x, dada pela forma geral ax2 mais bx mais c. A gente pode perceber que, por se tratar de um polinômio do segundo grau, Wesley, o que é um polinômio do segundo grau? É um polinômio em função de x, em que o maior expoente de x é justamente o 2, por isso, segundo grau. Por ser um polinômio de segundo grau, esse polinômio vai possuir duas raízes. Tais raízes podem ser reais ou complexas. Caso seja uma raiz complexa, a outra raiz será obrigatoriamente complexa e será o conjugado da primeira. Wesley, quando é que a gente vai ver isso? Galera, lá na frente a gente vai ter uma aulinha sobre o conjunto dos números complexos. Beleza? Além disso, se a gente observar o nosso polinômio do segundo grau, eu vou perceber pelo teorema de D'Alembert que eu vou poder escrever esse meu polinômio, esse meu f de x, esse meu y, da seguinte forma: a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Wesley, por que eu posso escrever assim? Galera, na nossa playlist de matemática 1, nas aulas 3 e 4, a gente abordou aí a temática dos polinômios. E lá a gente viu que existe um teoremazinho, que é o teorema do resto, que D'Alembert observou esse teorema e viu que para qualquer polinômio eu posso escrever ele dessa forma aqui, onde cada xi desse, no caso por ser de segundo grau, tem o x1 e o x2, são raízes do meu polinômio. E esse a é o coeficiente que acompanha o x de maior grau, é o coeficiente que acompanha o x que determina o grau da minha função. Então, a minha função de segundo grau, além de ser escrita nessa forma, ela também pode ser escrita na forma f de x igual a que multiplica x menos x1 e x menos x2. Mas, Wesley, quem são exatamente as raízes da minha equação de segundo grau, no caso da minha função? Galera, a gente viu que raiz de uma função, raiz de um polinômio, nada mais é do que o ponto em que a função toca o eixo x, ou seja, quando y igual a zero. Só que para a função de segundo grau, às vezes isso não é tão trivial. O que é que a gente faz? A gente usa a relação, a equação de Bhaskara, certo? Se eu pegar a minha função de segundo grau, y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c, eu vou ter que, para eu descobrir a minha raiz, certo? No caso, as minhas raízes, eu vou utilizar um fator determinante, certo? Um deltazinho aqui que a gente chama de discriminante, que vai ser um artifício matemático, onde esse discriminante vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Ora, isso aqui é o meu discriminante, mas eu quero o meu x, eu quero a minha raiz que torne isso aqui igual a zero. Como é que eu faço? O meu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do meu discriminante, dividido por 2a. Wesley, então tem duas raízes aqui? Tem, galera, porque mais raiz de delta vai ser uma raiz e menos raiz de delta vai ser a minha segunda raiz aqui, quando eu aplicar na minha equação de Bhaskara. Então, lembrando, Wesley, quero achar as raízes da minha função de segundo grau. O que é que eu faço? Aplico o discriminante, a equação de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E quem é o x? Menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Beleza? O Bhaskarazinho aqui que desenvolveu esse artifício matemático. Tranquilo, galera? Show de bola? Wesley, como é que eu posso ver isso visualmente? Então, galera, o gráfico da minha equação de segundo grau, da minha função de segundo grau, ele vai ser uma parábola, certo? Que é essa curvazinha aqui, que parece um sorriso ou parece uma carinha triste, certo? E é justamente isso que eu quero que vocês pensem. Se o meu A for positivo, lembrando, o A é quem acompanha o x ao quadrado, certo? Se o meu A for positivo, ele está feliz, então vou ter uma carinha sorrindo.
Agora, se o meu A for negativo, ele está triste, eu vou ter uma carinha triste, beleza? Só que além disso, eu tenho que olhar para o meu delta também. O meu delta, ele determina as minhas raízes. Se o meu delta for positivo, ou seja, delta maior que zero, eu tenho duas raízes reais, ou seja, o meu gráfico vai tocar o eixo x, que é um eixo real, em dois pontos distintos, ou seja, eu tenho duas raízes reais e distintas, beleza? Só que o meu delta ele pode ter um caso em que ele seja zero. Wesley, quando for zero, quer dizer que as raízes são zero? Não, galera. Quer dizer que se o meu delta for zero, eu vou ter duas raízes, só que uma igual à outra, que é o que a gente diz raiz de multiplicidade 2, certo? Então, o que é que eu vou ter? Ora, se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Então, eu só vou tocar o eixo x, que é um eixo real, em um ponto. Porque, independente do valor que eu tiver lá, o meu delta sendo zero, eu vou ter que as duas raízes são iguais, então eu toco em um único ponto. Wesley, e se o delta for negativo? Aí, galera, a gente vai estar entrando no domínio, né, no conjunto dos números complexos. E aí, o que é que acontece? Por ser um delta negativo, eu vou ter uma raiz de um número negativo. Vou ter a partícula raiz de menos 1, que é o nosso izinho, que a gente vai ver lá na frente. Então, quer dizer que eu não tenho raízes reais, Wesley? Perfeitamente. Se eu não tenho raízes reais, elas são complexas. Se elas são complexas, eu não vou tocar o eixo x, que é um eixo real, em nenhum ponto. Beleza? Então, esse é o formatozão geral da nossa função de segundo grau. Wesley, o que mais eu preciso saber a respeito da função de segundo grau? Então, galera, na função de segundo grau a gente tem um ponto muito importante, que é o nosso famoso vértice. Wesley, o que é o vértice na função de segundo grau? Galera, o vértice nada mais é do que o ponto em que a minha função vai mudar o comportamento dela. Beleza? Como assim ela vai mudar o comportamento dela, Wesley? Seguinte, se a gente observar aqui, ó, a função ela é decrescente, chega no vértice, ela se torna crescente. Aqui, ó, a função é crescente, chega no vértice, ela se torna decrescente. Então, o vértice nada mais vai ser do que o ponto em que a minha função de segundo grau troca de comportamento. Além disso, é possível perceber que quando a concavidade é para cima, ou seja, carinha feliz, positivo, né? O A positivo, carinha feliz, o vértice é um ponto mínimo. E quando a concavidade é para baixo, o vértice é um ponto máximo, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Concavidade para cima, o vértice é um ponto mínimo da função. Concavidade para baixo, o vértice é o ponto máximo. Beleza? Além disso, quando a gente observa o vértice, é possível perceber que o eixo vertical que contém o vértice, ou seja, a minha reta x igual a x do vértice, é um eixo de simetria em relação à minha função. Como assim? Seguinte, galera. Se eu observar aqui a minha função, eu adotei uma de concavidade para cima, mas poderia ser uma para baixo também. Se eu observar o eixo vertical que contém o meu vértice, que é o meu eixo x igual a x do vértice, que é essa reta vertical aqui, eu observo que ela funciona como que um espelho em relação à minha função. Então, o que eu tenho do lado direito desse vértice, desse eixo que contém o vértice, vai ser igual ao que eu contenho do lado esquerdo. Notem que existe realmente esse eixo de simetria. E é justamente por causa desse eixo de simetria que a gente pode perceber que essa distância, que é do x do vértice até o x1, ou do x1 até o x do vértice, é a mesma distância do x do vértice até o x2. Ora, se eu for analisar isso aqui, essa distância x do vértice menos x1 igual a essa distância x2 menos x do vértice. Isolando x do vértice, eu tenho que ele vai ser justamente x1 mais x2 sobre 2. Só que lá nas nossas aulinhas de polinômio, aulas 3 e 4 dessa nossa playlist, a gente percebe o que, Wesley? Que a soma das raízes de um polinômio do segundo grau é dado por menos b sobre a. Só que aqui eu estou tendo a soma dividido por 2. Então, meu x do vértice vai ser justamente menos b sobre 2a. Wesley, e como é que eu acho o y do vértice? Do mesmo jeito que a gente acha qualquer ponto em uma função. Se a gente tem o nosso x, para a gente achar o nosso y, a gente substitui o x na nossa função. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Se eu substituir o valor do x de vértice na minha função, eu vou ter que o f do x de vértice, que é o y de vértice,
vai ser a x do vértice ao quadrado mais bx do vértice mais c. Só que o x do vértice a gente acabou de descobrir que é menos b sobre 2a. Quando eu substituir isso aqui, beleza? Fazendo as continhas e tudo mais, eu vou obter que o meu y do vértice é menos b ao quadrado menos 4ac. Wesley, só que esse b ao quadrado menos 4ac a gente já viu antes. Exatamente, galera. É o nosso famoso discriminante da fórmula de Bhaskara. Então, menos 1 fora faz ficar menos delta sobre 4a. Então, o que é que eu tenho? Que o meu y do vértice é menos delta sobre 4a. Com isso, eu tenho as duas ordenadas do nosso ponto V, né? Eu tenho a minha abscissa e eu tenho a minha ordenada. Então, eu tenho as coordenadas do meu ponto V, que é o meu vértice. Então, o vértice vai ser dado por x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Galera, aqui é importante a gente pegar uma observação que é o seguinte. Quando uma questão pede o lucro máximo, por exemplo, certo? Se for um lucro em função de x, for uma equação de segundo grau, ele está pedindo o meu y do vértice, que ele está pedindo o valor máximo da função. Agora, se ele pede quantas peças eu preciso vender para obter o lucro máximo, ele está me perguntando qual é a quantidade, qual é o meu x que vai tornar a função máxima. E qual é o x que torna a função máxima? No caso, seria o x do vértice. Obviamente, isso para máximos e para mínimos, beleza, galera? Então, vamos tomar cuidado para não confundir a ocasião do x do vértice e do y do vértice. Wesley, tive dúvida. O que é que eu faço? Galera, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão para melhorar a aula. Além disso, você pode também procurar a gente no Instagram, que a gente está com o projeto do TV Ideia, em que a gente está discutindo vários assuntos, resolvendo questões bem estilo Enem mesmo e de forma mais rápida, certo? E aí você pode estar entrando em contato com a gente também no Instagram, tranquilo? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aulinha de função de segundo grau. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham ótimos estudos e a gente se vê na próxima oportunidade. Grande abraço e tchau, tchau!